Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela FM 103.3. No programa de hoje, estamos falando sobre as possibilidades de tratamento para dependentes químicos. Os nossos entrevistados aqui no estúdio ajudam a gente a compreender melhor esse assunto. Começo agora com o Carlos, então, para saber como é realizar o tratamento, né? Por musicoterapia, utilizando a música, então. Quais são os maiores pontos positivos desse tratamento? E acho que até antes disso, Carlos, como é que entrou na tua vida a musicoterapia, né? A gente também entender a tua relação e também como hoje você acaba ajudando outras pessoas através desse método. A musicoterapia, na verdade, eu sou músico desde a adolescência, né? Aí, num determinado período da minha vida, devido à dependência química, eu não consegui realizar nada, né? Tanto que eu estou com 47 anos agora e ainda estou terminando uma formação de musicoterapia que eu comecei há 7 anos atrás. Mas a musicoterapia entrou na minha vida por uma necessidade de querer trabalhar com questões mentais. Eu sempre achei que era legal fazer trilha, que a música tem uma tendência, gera tendência, né? E hoje a musicoterapia, para mim, dentro do tratamento de dependência química, ela funciona especificamente por uma coisa muito simples, né? A música, ela não acessa o lado racional. A música, ela acessa direto o lado emocional. Por exemplo, quando você pergunta para alguém, me diz o livro ou o capítulo que lembra seu primeiro namorado, sua primeira namorada. A pessoa vai, nem lembra. Agora, me diz uma música. A pessoa na hora, a música tal. Todo mundo tem uma lembrança. Tem uma lembrança. Com certeza. A nossa vida é cheia de trilha sonora, né? Então, essa facilidade da música, né, o ritmo na música, trabalha organização. Marcar um ritmo num tambor, estruturar ritmos, requer um estímulo de organização. Quando você trabalha com melodia, isso é uma organização afetiva, emocional. E quando você trabalha com harmonia, piano, com questões mais complexas da música, você está trabalhando com questões bem racionais. Então a música, ela age nesses 3 aspectos. E para o tratamento de dependência química, eu utilizo exatamente dentro do processo terapêutico, no sentido de criar integração, de fazer ressignificação de fatos da vida. Você geralmente atua em grupos, né? Não é individual esse atendimento. É em grupos, as pessoas elas podem, enfim, dividir as experiências nesse momento, ou a música ela está presente em todo instante? Não, eu faço dinâmicas, né? Eu vou contar rápida uma, por exemplo. Por exemplo, a gente pega uma música que já existe e faz uma paródia, né? Vamos escrever sobre um fato da vida. Vamos dividir. Esse grupo aqui vai escrever vai fazer um texto e nós vamos colocar em cima de uma música, e esse outro grupo aqui vai fazer um outro texto, nós vamos colocar. Esse grupo primeiro vai escrever um texto sobre como era viver antes das drogas. E esse aqui, como é viver em recuperação. E isso é interessante até para ver, porque às vezes verbalizando, escrevendo, a pessoa consegue colocar um pouco para fora mesmo as angústias, né, as preocupações, ou enfim, de como é que está a vida dela. Eu queria ouvir a Carmen em relação a isso também, Carlos, porque, claro, vocês lá também na comunidade, vocês têm uma série de atividades, a gente mostrou na reportagem do bloco anterior, as comunidades elas trabalham, né, não só todo esse lado da dependência mesmo, mas assim, da reinserção, de oferecer oficinas, de ter contato com outras atividades também, né? E isso também é fundamental, na tua opinião, Carmen? Com certeza. Eu trabalho em grupos, a comunidade se divide em 2 grupos, os recém-chegados até 3 meses e depois os de 3 meses em diante, divididos em 2 dias por semana. Além disso, também atendo individualmente, quando necessário, e daí a abordagem é individual e vai depender muito de cada pessoa. E como é que é possível perceber nas pessoas que isso traz um retorno mesmo, né? Porque a gente pode não ver nada muito concreto, mas, claro, como é que isso a gente percebe que, está sendo efetivo realmente, como foi para o Carlos e como deve ser para muitas pessoas que, com certeza, você acaba apoiando? Como é que nós, da comunidade, percebemos essa mudança quando eles chegam e depois de um certo tempo? Nós trabalhamos com não só com o lado emocional, psicológico, não só com a dependência. Tanto que nós temos uma estagiária aqui da Unicinos fazendo estágio conosco, e nós instituímos o que foi chamado o Dia da Gentileza. Só que o Dia da Gentileza foi o título, porque todo dia é dia de ser gentil.
Então, a gente começou a ver os resultados do muito obrigada, por favor, com licença, tu pode me ajudar, ao invés de faz isso. Eu estou te mandando fazer aquilo. Não, por favor, eu preciso que alguém varra o pátio. Então, são nessas pequeninas coisas que nós vamos vendo assim, a evolução de quando o residente, o dependente chegou e a evolução dele dentro da comunidade. São nas pequeninas coisas, no com licença, me desculpe, nas pequeninas coisas. E também, como, não sei se eu cheguei a falar, nós atendemos as famílias, porque, no nosso entendimento, não tem como o dependente químico ser trabalhado sozinho, sem a família. No entanto, que falam, né? A recuperação do dependente, a recuperação Ou quando o da dependente família. está doente, toda a família está Toda a doente. família Está, toda a família, né? É o codependente, chamado codependente. Sim. Então, a cada 15 dias, nós temos o atendimento com as famílias, sendo que um deles é com o residente junto. Ele participa e daí vem todas as situações de angústia junto à família que o residente fala direto com os familiares. E voltando para essa questão da musicoterapia, agora também estava me lembrando de uma reportagem que a gente conseguiu fazer no CAPS lá em Canoas, que eles faziam um tratamento também dos dependentes com auxílio de animais. Então, eles tinham animais de estimação em contato com os dependentes. Nós temos. Ajuda bastante também. Isso também é legal da gente se pensar também, né, Rodrigo? E a gente também quer saber agora também no CAPS que você atua, Ana Paula, o que vocês também buscam de trazer para essas pessoas para que elas consigam, daqui a pouco, encontrar nessa atividade uma saída e também conseguir realmente superar e levar um caminho diferente? Sim. Então, todas essas são estratégias de produção de vida, né? Estratégias também de auxiliar o indivíduo a construir subsídios para ele cuidar de si mesmo. Porque se ele pode cuidar de um animal, por exemplo, todo esse trabalho leva a isso, né? Lá no CAPS a gente tem diversas atividades, não só dentro do CAPS. Como eu te falei, estou aqui para fazer o contraponto e ampliar um pouco o debate da questão do quanto é importante a gente trabalhar dentro de uma política de Estado, né? E dentro dela também é trabalhar a intersetorialidade. É sair do território do CAPS e ir para o território do paciente. Por exemplo, a gente lá no CAPS adotou uma praça na comunidade. Então, a gente está cuidando daquela praça, revitalizou ela em parceria com alguns órgãos do município. E isso ajudou muitos deles a retomar a história deles naquele território, que era um território de uso, né? A ressignificar todo aquele espaço. Isso tem sido bem gratificante. Porque ele passa a acreditar nele mesmo também, que ele consegue fazer uma diferença, fazer uma mudança. E eu queria, Carlos, para a gente, antes de encerrar aqui, que você vai tocar ainda, que resumisse para a gente numa frase, assim, como é que você se sente hoje, né? Quer dizer, ter passado por toda essa história de superação, ajudando, apoiando outras pessoas que também precisam aí disso tudo. Olha, eu creio que eu não poderia estar trabalhando em outra área, né? Aliás, eu acho que uma grande, para quem está, telespectador que está aí, que está com problemas, né, com drogas, eu diria que tem saída, né? Vai depender mais da pessoa. Agora, para mim, especificamente, eu diria que o meu trabalho é a minha recuperação. Né? Como a gente vê outros exemplos, a gente viu na reportagem também, né? De duas pessoas que trabalham na comunidade, vocês devem ter exemplos assim também, né, Carmen? Que é uma maneira também de se manter em contato, aliás, de não manter mais esse contato, né, com a vida antiga que tinha. Bom, a gente vai ficando por aqui, né, Rodrigo? Esse assunto, ele rende muito, a gente pode ter uma nova oportunidade aqui com vocês, com certeza. Queria agradecer a presença de vocês. Obrigada, até a próxima. Obrigado a vocês também. E antes de encerrar, claro, a gente vai ouvir o Carlos, então, trazendo aí uma contribuição para a gente ter um gostinho de um pouquinho de como é que é esse trabalho que você desenvolve. Obrigada e até a próxima. Lembrando que a gente volta amanhã, meio-dia 30, então, no Conexão. Isso aí, tchau, tchau. Wow, 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 wow,
barão das te warundera, mueraru das te arahundentera, mueraru das te arahundentera, mueradunde loride no ye era, era, mueraru das te arahundentera, mueraru das te arahundentera.